A graça e a paz do nosso Senhor, nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo. E mediante esse fim de tarde aqui, final do expediente, eu desci um pouco para meditar na palavra do Senhor e falar sobre a graça, a imerecida prenda. Em João 1,17 diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Efésios 2,5. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2,20. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, 9. Veja, a graça imerecida de Deus é de graça, está aí para todos. Todos nós podemos ser alcançados com a graça do Senhor. E hoje a minha irmã, fazia um tempo que eu não falava com ela, e ela me contou umas coisas da nossa família, que é assim, misericórdia, só a misericórdia de Deus. Morte, destruição, desgraça. E eu agora no final da tarde, eu mandei uma mensagem para ela, né? Falando assim, perguntando para ela: ô irmã, quando é que vocês vão entender que enquanto vocês estiverem aí nas mãos do maligno, porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância, todos nós. Então, quando é que vocês vão tomar uma decisão e aceitar o senhorio de Jesus Cristo na vida de vocês e sair das mãos do maligno, sair da escravidão do maligno? Veja, eles estão lá com uma coleira no pescoço, o diabo puxa para lá, puxa para cá, joga para um lado, joga para outro, não tem o que comer em casa, morte, doença, avareza, só desgraça. E eu falei para ela assim: olha, uma coisa era quando nós estávamos no tempo da ignorância, porque assim era, uma casa de 12 filhos, mais o pai e a mãe, no tempo da ignorância, temor do Senhor, zero. Aí o Senhor me alcançou, me libertou, me curou, me salvou, eu dei o meu testemunho, eu falei tudo que aconteceu na minha vida, eu botei para fora todos os pecados, não só meus, mas deles também, porque a árvore é a mesma, então os frutos são podres, os frutos são os mesmos, as iniquidades são as mesmas, e então eles tiveram conhecimento do mundo espiritual. E mesmo eles agora tendo conhecimento total do mundo espiritual, de Deus, de Jesus, do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, do que Jesus fez na minha, eles negam a palavra do Senhor propositadamente. Eles não querem saber da palavra do Senhor, eles não querem saber do Senhor, eles não querem nada com crente. Eles já me disseram que eu era uma louca, que eu tinha enlouquecido porque eu falo de demônios, de Satanás. Agora, quando eles viviam no tempo da ignorância, eles não acreditavam sequer no diabo. Agora eles já sabem que o diabo existe. Ele está lá matando, roubando e destruindo. Ele está aí na vida das pessoas que estão aí no mundo, nas mãos dele, padecendo. E as pessoas, elas não querem saber do evangelho, nem de se render a Jesus e largar o pecado. Então elas querem as bênçãos de Deus, elas querem a bondade de Deus, elas querem ter uma vida de paz, amor e harmonia, sem buscar, sem se submeter a Deus, sem largar o pecado.
Irmão, aonde é que você vai encontrar a paz que excede todo entendimento, alegria, justiça, viver uma vida com Jesus? Você tem lutas, sim, mas em todas as lutas nós temos um Deus, ó. Esse Deus aqui, ó, Criador desse universo, ao qual nós chamamos Abba Pai, porque nós fomos adotados por Ele. Depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente passa a ser filhos adotados de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Jesus Cristo. Nós ganhamos um intercessor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um advogado que nos defende perante Deus, um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e o herdeiro, isso aqui tudo, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmão, eu te pergunto, você não quer largar o pecado? Você não quer se arrepender de seus pecados? Você não quer pedir perdão a quem você tem que pedir? Perdoar a quem você tiver que perdoar? Deus também não vai te perdoar. E você quer todas as bênçãos das promessas da palavra de Deus, andando no pecado, servindo a Satanás, sendo filho de Satanás. Irmão, aonde é que tu vai encontrar isso? Se você não se render ao senhorio de Jesus Cristo e não se arrepender de seus pecados, não largar seu pecado e dizer: agora Jesus Cristo é meu Salvador, meu Rei, meu legislador e meu Salvador, e eu agora vivo por Ele, para Ele, e agora eu sou escrava dele, e ser uma serva do Senhor, ir de fazer discípulos, pregar a palavra, falar da palavra, dar testemunho da palavra. E se você negar isso, irmão, assim, negar, mas negar mesmo, eu mando uns ensinos para eles, eles nem abrem. Quando eu tive conhecimento do mundo espiritual, eu, assim, revirei o YouTube de cabeça para baixo. Eu escutava vídeo dia e noite, noite e dia. Quem foi Salomão, quem foi Davi, quem foi não sei quem, Jeroboão, era um vídeo atrás do outro. Eu nunca parei. Eu fico aqui, mas eu vou para casa escutando vídeo, eu vou para academia, eu escuto sobre a Bíblia, eu estou em casa fazendo crochê, eu estou fazendo faxina, eu estou fazendo comida, eu estou escutando a palavra. Porque se você não escutar a palavra de Deus, que é ela que transforma, sua mente não vai ser transformada. E tem aquela frase aqui do mundo que diz: mente vazia, oficina do diabo. É a verdade. Então, quando eu fico com a minha mente desocupada, Satanás fica ali, ó, botando coisa na minha cabeça. Tu tá sozinha, que isso, que aquilo outro, não tem mais amigo, entendeu? Então o que eu faço? Eu não deixo a minha mente vazia um segundo, eu não dou mole para Satanás um segundo. Se eu não estiver escutando alguma coisa sobre a palavra do Senhor, uma pregação, e não é toda pregação, não é, você não pode beber de toda fonte. A única água que é pura, ó, é aquela que desce do céu. Quando você escuta um ensino que é contaminado, com uma fonte contaminada, você vai se intoxicar. Já aconteceu isso comigo. Então eu agora só escuto as pregações do ministério de Derek Prince em espanhol, porque eu sei que são sérios, não fazem a obra por dinheiro, nem por vanglória, mas fazem por amor a Deus, são servos de Deus, verdadeiros servos. E quando eu não estou escutando isso aí, eu estou escutando louvores. E louvores também não são essas músicas seculares, não. Eu não escuto louvor de qualquer pessoa que diz que é um cantor gospel, não. Porque o diabo, ele também está infiltrado nos louvores. Eu escuto louvores em espanhóis, que eu vejo que são jovens, de um grupo jovem, que eu vejo que são jovens assim, adoradores do Senhor, que gravam aquelas canções chorando, com os olhos fechados, louvando ao Senhor mesmo, assim, a coisa linda. Eu chego a chorar junto, eu chego a me arrepiar. Você sente ali a presença do Espírito Santo de Deus. E aquilo que eu vejo que edifica a minha vida, eu posto para edificar a sua. Então, assim, uma coisa eu te falo, irmão, uma coisa é você estar no tempo da ignorância, Deus não leva o tempo da ignorância. E outra coisa é você negar veementemente a palavra de Deus, o reino de Deus. Você pode negar se você quiser,
mas vai chegar um dia que você vai ter que se ajoelhar. A palavra de Deus diz que vai chegar o dia que todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então você pode não querer fazer isso agora, de livre e espontânea vontade, mas um dia você vai fazer de livre e espontânea pressão. Quando o juiz voltar, com o cetro na mão, ele vai voltar com olhos de fogo, com as vestes manchadas de sangue, pelo sangue dos inocentes derramados. E ele não vem mansinho não, tá? Ele não vem montado num jumento como seu Salvador, não. Agora ele vem como um juiz para julgar os povos, julgar as nações. Então uma coisa para você eu te falo, irmão. Você pode não querer Jesus. Ele respeita isso. Deus também respeita, porque Deus, ele respeita o nosso querer. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quem não respeita o nosso livre-arbítrio é Satanás. Ele nos escraviza, nos obriga, ele nos coloca doença, ele nos coloca enfermidades, ele mata, destrói. Veja, minha sobrinha já tentou se matar várias vezes. Ela se batizou, ela está na igreja. Veja, você está na igreja verdadeiramente, não quer dizer que você esteja convertido. Você, quando se converte, você está cheio de demônio, você precisa de alguém para expulsar aqueles demônios em nome do Senhor Jesus, fechar as portas para o pecado e se alimentar dia e noite com a palavra de Deus, porque eles voltam e trazem mais sete, a sua situação vai ficar ainda pior. Veja, minha sobrinha batizada nas águas, tentando se matar. Ou seja, os pastores não acreditam em demônios, em expulsar demônios, não querem fazer o que Jesus fez, não querem fazer o que os discípulos fizeram, só querem pregar palavras, vãs palavras, como disse Paulo. O evangelho, ele não são meras palavras, o evangelho do Senhor é poder. Jesus, e os discípulos, quando eles chegavam, eles afugentavam as trevas, já expulsando demônios. Era assim que ele demonstrava o poder do reino. É chegado o reino, é chegado o reino de Deus. É assim. Se chegar em qualquer lugar, minha vontade é sair impondo a mão, expulsando esses demônios aí, dessas pessoas endemoniadas, que eu vejo o mundo endemoniado, mas eu não vou fazer isso, porque Deus não me mandou fazer isso. Enfim, é só um desabafo. E eu peço a vocês oração pela minha família, porque é só a misericórdia de Deus mesmo. E Deus sabe de todas as coisas, Deus tem controle de todas as coisas, não é isso? Então, em nome do Senhor Jesus, que vocês possam meditar nesse ensino. E eu vou agora para casa, final de expediente. Veja que dia mais abençoado. Louvado seja o nome do nosso Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém! Glória a Deus!